Eu sou o Fabrício, seu Burns. Eu sou o Will Conrad e nós dois estamos aqui no Flipper. Eu trabalho, vou falar um pouquinho rápido assim, quem eu sou. Eu sou desenhista da Marvel e da DC Comics. Então eu trabalho para o mercado americano já há mais ou menos uns 15 anos, tá? Eu comecei com editoras independentes lá nos Estados Unidos, fui galgando, né, degraus na minha carreira e há uns 5 anos atrás eu fiquei desenhista exclusivo da Marvel por uns 4 ou 5 anos. Atualmente estou trabalhando até uns 3 anos para a DC Comics. Já desenhei quase tudo que vocês imaginarem. Para a Marvel eu já desenhei X-23, Wolverine, Vingadores, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, já desenhei Arma X, já desenhei um punhado de coisa para a Marvel, Electra, Homem de Ferro, eu desenhei quase tudo para a Marvel. Para Dark Horse eu desenhei Conan, desenhei Serenity, que foi um seriado que saiu nos Estados Unidos. Para DC Comics eu já desenhei Detective Comics, Action Comics, História com Super-Homem, já desenhei o Batman, já desenhei Outsiders, já desenhei Lanterna Verde e já desenhei o Asa Noturna. Atualmente eu estou na DC Comics e eu sou o chefe da equipe criativa que é responsável por um dos grandes lançamentos da DC Comics esse ano, que é o Cyborg da Liga da Justiça, tá? Vai sair agora no final do ano nos Estados Unidos e eu sou o desenhista principal da série do Cyborg. A respeito da minha carreira, você perguntou, eu comecei a desenhar, assim, eu não sei dizer exatamente quando eu comecei a desenhar, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de desenhar. Desde muito pequeno, eu lembro que eu aprendi a ler lendo as revistas em quadrinhos do Maurício de Souza e tentando desenhar, sempre tentando aprender a desenhar os personagens da Turma da Mônica. À medida que eu fui crescendo, eu fui me interessando por outros tipos de quadrinhos. Eu gostava muito de ler os contos de terror que saíam, né, aqui no Brasil, na década de 80. E assim, aí eu comecei a descobrir os grandes quadrinistas americanos, né, o John Buscema com Conan, Will Eisner com Spirit, o Joe Kubert com Tarzan. Então eu fui lendo essas histórias e comecei a desenvolver o desejo de aprender narrativa visual, que é não só desenhar, mas você fazer quadrinhos. Eu lembro que eu tinha 11, 12 anos, eu gostava de fazer fanzines, que são aquelas histórias em quadrinhos que a gente faz por hobby. Eu fazia revistas de 4, 5 páginas e fazia xerox, né, distribuía para os amigos e fui estudando, comecei a estudar por conta própria, tanto a questão da ilustração em si, como a questão da narrativa visual, que é a parte de fazer quadrinhos. E à medida que eu fui, mas lá em Belo Horizonte eu nunca tinha muito a gente não tinha muita essa opção de trabalhar com quadrinhos, era mais um hobby. E eu venho de uma família muito tradicional, meu pai é advogado, é contador, minha mãe é dona de casa, então assim, meus pais queriam que eu seguisse uma carreira, né, uma carreira tradicional, queria que fosse um funcionário público, ou sei lá, um contador igual ele, um advogado. Eu fiz 3 anos de administração na Universidade Federal de Minas Gerais, e assim, eu ia para a faculdade completamente desgostoso, porque eu não gostava daquilo. Chegava na faculdade, você pegava meus cadernos de faculdade, era cheio de desenho, tinha mais desenho que matéria. E aí o pessoal falava, o que você está fazendo aqui? Aí eu me pergunto isso todo dia. Mas aí eu trabalhava numa corretora de seguros, tá? E tudo a ver, né, gente, com quadrinhos. E só que aconteceu uma coisa que o pessoal da corretora de seguros, eles iam fazer uma cartilha para orientar os segurados da corretora. Eu precisava fazer ilustração. Eu falei, deixa que eu faça as ilustrações. E eu mesmo desenhei as ilustrações, né, da cartilha. E o pessoal da gráfica que publicou a cartilha para distribuir os segurados, eles pensaram, quem que é esse cara? Quem que é esse ilustrador? É um cara que trabalha aqui. E aí eles começaram a me encomendar serviço de ilustração.
E aí, a partir deles, outras empresas, agências lá em Belo Horizonte foram descobrindo meu trabalho e começaram a me encomendar a ilustração. Aí olhou de novo o portfólio, aí ele voltou para o início do portfólio e começou a passar devagar o portfólio. E eu tremendo, suando, né, aquela coisa. Aí quando ele terminou de olhar o portfólio, ele olhou bem assim, não esqueça, ele olhou para mim e falou assim, ó, você pode continuar treinando, seguindo, que você está no caminho certo, você vai ser profissional de quadrinhos. A gente chegou aquele tempo pra frente ali. Aí foi quando eu falei assim, bom, se o Will Eisner falou, acabou, eu agora vou fazer de tudo que eu puder para me tornar um profissional de quadrinhos. Mas o mercado aqui no Brasil era muito ruim. E nessa época eu descobri que tinha uma agência em São Paulo que agenciava alguns artistas para o mercado americano. E aí eu pensei, falei, bom, se tem alguém fazendo quadrinho para o mercado americano, por que não eu? Aí eu comecei a mandar teste, fui para São Paulo e fazia teste atrás de teste. A primeira vez que eu fui para São Paulo, que eu levei no portfólio, eu tomei uma bomba. Assim, eu fui rejeitado de cara, porque o meu estilo era estilo de ilustração, não era um estilo de quadrinho americano. Aí o que eu fiz? Eu perguntei, quem é que está vendendo? Quem está fazendo quadrinho hoje nos Estados Unidos que está sendo aceito pelo mercado? Eles me falaram alguns nomes de artistas, né? Max Silvestre, Ed Gilbert, uns caras que nessa época eram top. Eu fui e comprei várias revistas desse pessoal para poder estudar o estilo. E comecei a estudar, e mandava teste, um atrás do outro. Até que eu comecei a pegar pequenos trabalhos de arte final. Os primeiros trabalhos que eu fiz não foi como desenhista, foi como arte finalista. E o primeiro trabalho assim, maior de arte final que eu fiz foi para a editora Dark Horse, que é a terceira maior dos Estados Unidos. Foi trabalhando com o Josh Whedon. Não sei se o pessoal conhece aqui o Josh Whedon, sabe quem é? Josh Whedon hoje, vocês ouviram falar do filme Dos Vingadores. Josh Whedon foi o diretor dos Vingadores, tá? Nessa época, ele estava produzindo a Buffy, a Caça a Vampiros nos Estados Unidos. Não sei se todo mundo conhece a Buffy. E a Dark Horse estava produzindo os quadrinhos da Buffy, e eu entrei como arte finalista. Foi o primeiro trabalho que eu tive com o Josh Whedon. E a partir daí, eu comecei a pegar trabalho de arte final atrás de trabalho. Mas sempre trabalhei para aprimorar meu traço ao lápis. Até que eu comecei a pegar os primeiros trabalhos de desenhista mesmo. E com agências menores, né? Fui indo devagar, as outras agências foram notando o trabalho. O meu primeiro trabalho de maior importância, assim, que eu acho que foi um trabalho que me lançou como artista de primeiro time lá nos Estados Unidos, foi Serenity, também com o Josh Whedon. Foi o segundo trabalho que eu fiz com ele, foi em 2007. Ela foi publicada lá nos Estados Unidos em 2007. E esse trabalho foi um trabalho que chegou na mão da Marvel e da DC Comics, porque eles viram que eu era um desenhista que dava para fazer parte do primeiro escalão de desenhista lá nos Estados Unidos. Esse trabalho foi tão bem aceito que até hoje, nós estamos em 2016, eu fiz uma minissérie de 4 edições, e até hoje é a minissérie de maior venda da editora nos Estados Unidos. A revista que mais vendeu da editora foi essa revista que eu fiz. E ela ganhou vários prêmios lá fora, né? E a partir dessa minissérie foi que eu peguei o meu primeiro trabalho assim, grande na Marvel, que se não me engano foi Elektra. Mas aí tinha uma pessoa que estava finalizando meu trabalho e ficou muito ruim porque a arte final não tinha nada a ver com lápis. Mas aí eu comecei a pegar vários trabalhos e daí eu deslanchou, né? Peguei trabalhos na DC, na Marvel e tal. Então assim, a minha história, a grosso modo, foi mais ou menos isso. Então foi um caminho bem longo, mas já tem aí, vamos fazer 16 anos no final do ano que eu estou no mercado americano, trabalhando com as maiores editoras. Então, a grosso modo é isso.